Testando, está gravando. Vamos ficar de pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Estamos então, eu acho que temos mais duas aulas, né? Essa e mais uma antes do nosso recesso. Hoje é dia 5, a aula que vem dia 12, no dia 19, eu vou bater o martelo com o Pedro, mas eu acho muito improvável que a gente tenha aula, porque vai ser o dia da missa lá no terreno onde vai ser a Igreja Nova, com Dorani. Então, há aí um esforço para encher aquilo ali com todos os paroquianos possíveis, né? Como é 9 da manhã, acho que não faz muito sentido, então, a gente botar a catequese no domingo 19. Então, as nossas férias aí de fim de ano, que em geral pega janeiro também, a gente volta em fevereiro, deve começar antecipado. Vamos ter essa aula hoje, que é segundo e terceiro mandamento, e vai ter uma aula na semana que vem, eu não sei ainda se comigo ou com o Pedro, sobre o tempo de Natal, né? Assim como a gente deu uma aula para viver o tempo do Advento, vai ter uma aula para o tempo de Natal, e aí a gente entra em recesso para voltar em fevereiro, né? Então, hoje a gente conclui os mandamentos. A gente está estudando a moral, a gente está estudando o agir cristão, né? A gente sempre começa a aula situando, né, onde a gente está. A gente teve então o primeiro bloco do credo, que é o que nós acreditamos, né? O que significa ser católico, no que um católico acredita. A gente esmiuçou todo o credo. A gente teve um segundo bloco da economia sacramental, o que Deus faz para nos salvar. E a gente está nesse terceiro bloco, é como eu respondo a Deus, né? Como é o agir cristão. Então, esse é o bloco da lei, da moral. A gente teve as aulas introdutórias, o Pedro falou na semana passada os mandamentos da igreja e começou os 10 mandamentos. A gente divide os 10 mandamentos em dois blocos, né? Os 3 primeiros mandamentos que a gente encerra hoje dizem respeito à nossa relação com Deus, e os 7 outros mandamentos são a nossa relação com o próximo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo resumiu esses 10 mandamentos em amará a Deus sobre todas as coisas e amará o próximo como a ti mesmo. Então, hoje a gente encerra o amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, mas a gente esmiuça ele em mais 2, que são os 2 de hoje. Quais são? Não tomar o nome de Deus em vão, guardar domingos e festas. Isso me lembra que eu acho que é oportuno ressaltar, né? A gente já falou em ocasiões passadas, mas é tema da aula de hoje, né? Que a gente guarda os domingos e também os dias de preceito. E na quarta-feira agora teremos um dia de preceito, que é o dia da Imaculada Conceição. Esse é um dia santo de guarda, um dia que a gente precisa ir à missa, obrigatoriamente. Se a gente não vai na missa sem ter um motivo, sabendo que é dia de guarda, a gente cai em pecado mortal, né? Então, se programem, né, para quarta-feira. Assim, ainda bem que no Rio de Janeiro a gente tem muitas opções de missa, né? Quem sai para trabalhar muito cedo, agora lá no Santuário de Fátima, a gente está tendo uma missa às 6 da manhã. Então, em geral, para o pessoal que não tinha tempo mesmo, que saia para o trabalho cedo, para pegar aqui às 7, lá tem às 6, né? E é uma missa super curtinha, né? Já sabendo que o pessoal vai trabalhar, ele encerra a missa às 6h30. Eu não me pareceu, o Frei Francisco falou agora nos avisos paroquiais, os horários? Falou. Vai ter uma missa então extra às 8. Desculpa, eu estava ali com as 4 crianças, não prestei atenção. Então vai ter missa aqui 7, 6 e 8, né? E só para dar uma pincelada aí nessa questão da Imaculada Conceição, antes da gente entrar no tema mesmo de hoje, né? Esse é um dogma que foi muito lutado, né, pela igreja para a gente conseguir, né? Então, que a gente valorize esse dogma. Durante muito tempo houve uma dificuldade com esse dogma, porque parecia que ele batia de frente contra um outro dogma da igreja, que é o dogma do pecado original, né?
Então, se a igreja nos ensina, né, que por conta do pecado original, todos nós nascemos imaculados, nascemos maculados, nascemos com a mancha do pecado original, né? A palavra mácula é mancha, né? Os dermatologistas descrevem, você tem uma mácula na sua pele, né? Se todos nós nascemos com essa mancha, parecia bater de choque, porque Maria não teria sido acometida pelo pecado original, né? E se todos nós somos curados do pecado original a partir de Cristo, parecia assim, não, como pode acontecer, né? A gente nasce com o pecado original e é curado. E houve essa solução por um franciscano, né, que Maria também foi redimida do pecado original pelos méritos de Cristo. Agora, essas coisas que acontecem pelos méritos de Cristo, quando a gente fala das coisas transcendentais, as coisas transcendentais elas não obedecem necessariamente o nosso tempo. Então, embora a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo só foi se dar quando ele tinha 33 anos de idade, os méritos dele ali podem ter salvado Maria do pecado original mesmo ali, não sei quantos anos antes, né? Se supõe que ela engravidou com uns 15, 16 anos, né? Então vamos dizer aí que por volta aí dos 55 anos antes da paixão, morte e ressurreição, os méritos dessa paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo já redimiram Maria do pecado original antes da sua concepção, né? Pessoal, eu assisti uma aula que eu achei bem interessante, para mim foi esclarecedor, é o seguinte, é porque Deus não está limitado no tempo. Sim. Deus criou o tempo, nós estamos limitados no tempo. Deus vive a eternidade, então para Deus não existe essa questão de antes ou depois. Então Deus, ele não tem o limite do tempo, né? Ele está na eternidade. Por isso que quando Cristo, está nessa aula falar dessa explicação, quando ele diz na cruz, né? Estaremos com o nosso Pai, logo estaremos no reino do nosso Pai, os dois estavam com ele, mas ele só ressuscita no terceiro dia, então ele só sobe no terceiro dia. Por que ele diz, logo estaremos no reino, estaremos juntos, ou seja, Cristo não mente, ou seja, ele estava 3 dias antes e estava naquele momento porque ele vive a eternidade, ele não tem o limite do tempo. Então assim, para Deus não existe limite do tempo. É isso aí. Portanto, por conta dessa explicação, os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão podem ter já redimido Maria antes mesmo da sua concepção. E isso você consegue equilibrar, né, o dogma da Imaculada Conceição. No que consiste o dogma da Imaculada Conceição? Que Santa Maria foi concebida sem essa mácula do pecado original. Ela nasceu sem essa sequela que nós carregamos, que é a concupiscência, né? E que a gente se prepare, né, para essa festa, né? Infelizmente, aí durante o regime militar, o feriado foi abolido, né? Não é mais feriado. E existe um conceito, né, que a CNBB faz com muitos desses dias de preceito, de se jogar para o domingo subsequente, né? Então, você tem lá a Ascensão do Senhor, joga para o domingo subsequente. Você tem lá, agora, Todos os Santos, joga para o domingo subsequente. Tem 2 dias que não dá para fazer isso, né? Um deles é a Imaculada Conceição. Por quê? Porque se dá no Advento. E os domingos do Advento são fixos. Ninguém pode mudar os domingos do Advento. Então, se você não pode jogar para o domingo subsequente, senão você perde o terceiro domingo do Advento, né? E isso acontece também com São José, né? São José, 19 de março, se dá na Quaresma, né? Os domingos da Quaresma também são fixos, né? Então, a solução da CNBB foi, no Brasil, eles colocaram que São José não é dia de guarda. Então, no Brasil, você não está em pecado se você não for na missa no dia de São José. Ainda assim, né, por devoção a esse grande santo que é São José, a gente sempre recomenda que a gente se esforce para ir à missa. Queremos casar no dia de São José. Nosso casamento católico será dia de São José. Ah, é? Olha aí. Bela data. Então, 19 de março, a solução da CNBB foi tirar o preceito. Com o 8 de dezembro, olha, manteve o preceito, mesmo sem ser feriado, e se vira aí para assistir a missa quando dá, né? Quem trabalha no centro, às vezes é na hora do almoço, né? Tem um período ali na hora do almoço, é muita igreja ali no centro que tem missa durante o almoço. E que a gente se prepare, né? Tem muita gente, muitas famílias, acho que mais na Europa do que aqui, né? Pelo menos em tempos que a Europa era mais cristã, faziam novenas de preparação para a festa da Imaculada, né? Como se preparar, né?
esses dias aí até quarta-feira, cultiva um pouquinho mais o trato com Nossa Senhora, né? Reza uma Ave Maria mais, ou procura ter um pouquinho mais de devoção no Ângelus. Quem tem essa prática de rezar a oração do Ângelus meio-dia. Renato, queria tirar uma dúvida. O ano litúrgico inteiro, ele está começando agora. Começou já. Começou uma semana atrás. Isso. É o início do ano litúrgico. Vem tempo comum, Pascal. Aí vem o advento, vem o tempo de Natal, né? Aí vem tempo comum. Aí o tempo comum para com a quaresma, vem o tempo pascal, aí volta o tempo comum. Sim. Aí, só me explica uma coisa. Esse dia da quarta-feira, que é a Imaculada Conceição, isso é o nascimento de Maria ou é quando ela foi concebida? A gente comemora a sua concepção, que quando ela foi concebida no ventre de Santana, ela já estava ali sem o pecado original, né? Então a gente falou, quando a gente deu aula do Advento, a gente falou João Batista, né, que hoje é um dia muito... a liturgia de hoje é muito em cima de João Batista, né? João Batista, ele nasce já redimido do pecado original, mas ele foi concebido com o pecado original. A tradição conta que quando Nossa Senhora visitou Isabel e o menino ficou cheio do Espírito Santo, né, sempre entendeu que naquele momento a presença ali de Nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria, próxima a ele no ventre de Isabel, redimiu de forma que ele nasceu redimido do pecado original, mas ele não foi concebido, né? Até aquele momento da visitação de Nossa Senhora, São João Batista tinha o pecado original, né? E é interessante, né? Porque nós temos o pecado original, somos redimidos do pecado original pelo nosso batismo, mas a gente fica com a mácula, né? A gente fica com a concupiscência, a gente fica com o pecado original originado, né? E Nossa Senhora não, né? Ela teria pleno domínio sobre as suas paixões, né? E por quê? Porque convinha. Isso é interessante dizer, né? Porque acho que alguns alunos nossos aqui vieram do protestantismo, né? Quando a gente coloca Maria, né? Claro, Maria não ofusca a nossa fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você ter devoção por Nossa Senhora, de forma alguma ofusca a nossa devoção, a nossa adoração por Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, Maria ilumina, Maria conduz a Cristo. Então, se você tomar esses próximos dias para fazer meditação sobre esse dogma da Imaculada Conceição, né? Por que convinha a Deus que Maria fosse concebida sem pecado? Porque Maria é a Arca da Aliança, né? Você para ler o Êxodo, né? Tem umas leituras, né, que, os caras estavam carregando lá no deserto a Arca da Aliança e tal, e aí tinha uma hora ali que a Arca da Aliança meio que desequilibrou, ia cair, aí vai lá um cara lá e segura a Arca da Aliança, e o cara é fulminado no ato ali, né? Como é que é isso, né? Então tem toda essa alegoria, né, de que ali é uma coisa santa, ali ninguém pode tocar. A Arca da Aliança tinha aquelas hastes de madeira longas que eles carregavam ali. O que carregava ali dentro, né? O maná, as tábuas da lei, né? A vara de Arão, né? Coisas sagradas, né? Então, quando a gente reza a ladainha de Nossa Senhora, por exemplo, depois do texto, um dos títulos de Nossa Senhora é Arca da Aliança, né? Maria simboliza a Arca da Aliança, né? E assim como a Arca da Aliança carregava aquelas coisas sagradas dentro, Maria carrega o Cristo dentro. Então, por isso que ela também é imaculada, né? E também por isso que ela mantém a sua... que é um outro dogma, né? São coisas diferentes. A Imaculada Conceição é diferente de Maria sempre virgem, né? Que isso é um outro dogma de fé, que a virgindade de Maria, né? Acreditamos que Maria é virgem e mãe. A gente fala isso na bênção do Santíssimo, né? Bendito seja o nome de Maria, virgem e mãe. Assim como São José não tocava em Maria, né? No sentido de não tinha relações sexuais, não se tocava na Arca da Aliança, né? Porque carregava algo sagrado, né? E para ser digna de carregar algo sagrado, era conveniente que ela viesse livre do pecado, né? Imagina, uma mulher com pecado, Deus entendeu que isso era inapropriado, que ela carregasse o filho no seu ventre. Então era conveniente. Percebam então que o dogma de Maria aponta para Cristo, né? Maria é imaculada porque ela carrega algo que é o mais sagrado que tem dentro de si. Então Maria sempre ilumina Cristo e jamais ofusca ele, né? São José Maria Escrivá costumava dizer que a Cristo se vai e se volta por Maria, né? Maria é um caminho para Cristo, né? Da mesma forma que nas bodas de Caná ela fala: vai e faz tudo o que ele disser. Ela leva a Cristo, ela conduz a Cristo, né? Então que a gente se prepare aí para essa festa aí de quarta-feira,
do 8 de dezembro e vamos para o tema da nossa aula de hoje. Estamos aqui no compêndio. Diga. Aham. Me perguntaram uma vez, eu fiquei meio assim, né, de responder. Se o ato conjugal dentro do casamento não é pecado, por que existe o dogma, né? De fato, o ato conjugal não é pecado, pelo contrário, né? A gente costuma dizer que talvez a Igreja Católica seja o único lugar que você vai ouvir dizer que é uma forma de você ir ao céu, né? Uma forma de você ser mais santo é você levar a sua esposa para a cama, né? A cama do casal é uma alegoria com o altar, né? É uma coisa divina que se faz ali, né? Porque ali é feito algo que Deus faz desde todo sempre, né? O Deus Pai gera o Filho desde todo sempre, né? E Ele compartilha isso de você colaborar com Ele na criação de uma nova vida humana, né? Então é algo muito sagrado, né? Mas foi conveniente que Maria se mantivesse virgem, né? Que se mantivesse intocada. Ela faz essa alegoria com a Arca da Aliança, né? E isso coloca uma questão que é: Jesus não tem pai, né? Jesus não tem pai humano, né? Quem é o pai de Jesus? É Deus, né? Então, se Maria tivesse relações com São José, né, se questionaria a questão da paternidade humana, né? E isso que você... Ótima pergunta que você fez, que é um outro exemplo, que um outro dogma de Maria, né, que é a sua perpétua virgindade, ilumina a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Maria é virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus, né? Isso reforça a nossa fé de que Jesus é o Filho de Deus, né? Ele não tem pai humano. Isso ajuda a gente a entender melhor essa dinâmica do pai que gera o filho. Da mesma forma, depois, né, do nascimento de Cristo também, se tivesse relações, ele estaria aquela coisa, né? Se Jesus tivesse irmãos, né? Os irmãos do Filho de Deus. Sim. Bom, visto isso, vamos aí para os nossos mandamentos. A gente já leu o primeiro mandamento aqui no compêndio. A gente começaria aqui na pergunta 447. Como se respeita a santidade do nome de Deus? Respeita-se invocando o nome santo de Deus, bendizendo, louvando e glorificando. Portanto, devem ser evitados o abuso de apelar para o nome de Deus para justificar um crime e qualquer uso inconveniente do seu nome, como a blasfêmia, que por sua natureza é um pecado grave, as pragas, a infidelidade às promessas feitas em nome de Deus. Por que é proibido o juramento falso? Porque assim se invoca a Deus, que é a própria verdade, como testemunha de uma mentira. Não jurar nem pelo Criador, nem pela criatura, senão com verdade, por necessidade e com reverência. E o que é perjúrio? Perjúrio é fazer sob juramento uma promessa com a intenção de não a manter ou violar a promessa feita sob o juramento. É um pecado grave contra Deus, que é sempre fiel às suas promessas, né? Então é bem curtinho, né? São 3 perguntas que o compêndio nos coloca da segunda lei, né? Mas vamos esmiuçar isso um pouco mais, né? Um nome é mais do que uma mera junção de letras, né? E isso é um pensamento que às vezes pode ser difícil na nossa cultura, né? Quem acompanha, quem é fã lá do padre Paulo Ricardo, né, no curso dele de História da Igreja, ele costuma colocar aí um pensador da Idade Média, que é o Guilherme de Ockham, como o começo do caminho que levou a marcha da vaca por brejo, né? O que Guilherme de Ockham fez, né? Ele é o pai do nominalismo, né? Que de certa forma deu uma origem aí a esse momento de relativismo que a gente vive hoje, né? Guilherme de Ockham, ele dizia que nomes são coisas que são simplesmente nomes, né? Se você chamasse uma rosa de outro nome, ela continuaria tendo a mesma fragrância de rosa, né? E isso vai um pouco contra Aristóteles, né? Que via nas coisas mais do que um nome, né? As coisas têm um ser em si que independem de nome, né? Então essa mesa é uma mesa porque eu convencionei definir que ela era uma mesa. Se eu definisse que ela era uma cadeira, então ela seria uma cadeira, né? Isso vai contra a filosofia dos antigos. A filosofia aristotélica é a filosofia
tomística também, né? Porque as coisas têm o ser em si, né? Aristóteles ele colocaria que as coisas têm as suas 4 componentes, né? Todas as coisas precisam ter 4 causas, segundo Aristóteles, né? Ter uma causa formal, uma causa material, uma causa final e uma causa de capaz, né? Uma causa de capacitação. Então, para ter uma mesa, eu preciso ter essa causa formal, uma ideia do que é a mesa na minha mente, né? Então, eu preciso ter a matéria, a substância que faz a mesa. Eu preciso ter a finalidade, né? Eu preciso de algo que eu coloque meus objetos, senão eu não faria uma mesa se ela não tivesse finalidade nenhuma. E eu preciso ter a capacitação, um carpinteiro que saiba fazer a mesa, né? Então, tudo isso constitui o ser da mesa, mais do que o seu nome em si, né? Então, da mesma forma, né, que você consegue ver objetos que têm matérias diferentes e entender que eles têm uma semelhança em si, né? Se você pega, por exemplo, uma caneta e você pega um giz de cera, ou um giz de escrever no quadro negro, né? São feitos de materiais diferentes, né? Tem nomes diferentes, ainda assim tem uma finalidade comum eles que me faz agrupar eles como tendo uma certa semelhança, né? Então, um nome carrega mais do que só algumas palavras em si, né? O Pedro colocou para a gente ali algumas passagens aqui da Escritura, né, que a gente vai destacar aqui São João e os Filipenses, né? Em João 16, 23, começa na segunda frase do versículo 23, né? Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Disse-vos essas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não os falarei por meio de comparações e parábolas, mas os falarei abertamente a respeito do Pai. Então, lembrando, isso aqui nos remete àquela aula lá de Cristologia que a gente falou do nome de Jesus, né? Que a gente fez aquela brincadeira, né? Frase de para-choque de caminhão, o nome de Jesus tem poder, né? Então, existe sim um apelo, algo mais forte quando a gente usa o nome de Jesus, né? Foi uma promessa que ele mesmo fez. Ele mesmo fez: o que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, isso vos será concedido, né? A gente já fez a ressalva aqui, desde que isso seja conveniente para a nossa salvação, desde que isso seja conveniente para a nossa santificação, né? Então, se eu peço em nome de Cristo ao Pai 10 milhões de dólares, né? Mas isso não é conveniente para a minha salvação, né? Não necessariamente o Pai vai me conceder. Mas o fato é que pedir em nome de Cristo tem um poder, né? Porque o nome de Cristo é algo mais do que um nome, né? Ele carrega a divindade em si, né? E isso é verdade até nas relações humanas, né? As pessoas estão ali tendo uma briga, ali, opa, peraí, botou o nome da mãe no meio, aí não pode, né? Um nome carrega uma conotação dentro de si muito mais forte do que só as palavras, né? Quando a gente fala o nome de uma pessoa que a gente ama, né? Isso rapidamente aquece o nosso coração, né? Ouvir aquele nome nos traz emoção, nos traz alguns movimentos dentro da nossa inteligência. Ao mesmo tempo, quando a gente ouve o nome de alguém que a gente talvez tenha uma relação mais difícil, né? Isso às vezes já dá ali um frio na barriga, né? Quando você ouve o nome Hitler, por exemplo, opa, peraí, tem coisa ruim aí, né? É um nome, é um simples nome, mas ele carrega toda uma conotação que vem dentro deste nome com ele, né? Por isso a gente não deve usar o nome de Cristo de forma frívola, né? Seria um pecado contra o segundo mandamento, por exemplo, essas expressões tão usuais aí na população brasileira, né? De acontecer alguma coisa aí que assusta a gente. Ai, minha Nossa Senhora! O segundo mandamento, ele, por tabela, vai abranger também o nome de Maria e o nome dos santos, né? Ai, meu Deus! Ai, minha Nossa Senhora! Né? Então, você usar essas expressões, né, de forma frívola, né, isso também vai ter um pecado, muitas vezes venial, né, que muitas vezes a gente usa essas expressões, às vezes ali no calor da emoção, né?
E vai ser um pecado mortal quando você faz uma blasfêmia, né? Se você fala aí, polêmicas aí do Porta dos Fundos, né? Que vai colocar ali o nome de Cristo em situações que são inapropriadas, né? Que são blasfêmias, né? Se você faz isso de forma deliberada, né? Você está usando o nome de Cristo de uma forma indigna de quem ele é, né? E aí você peca contra o segundo mandamento, né? A questão do juramento, né, não é que seja pecado você fazer um juramento em nome de Deus, né? Você jura em nome de Deus, isso você traz, né, a pessoa de Deus para enfatizar a veracidade daquilo que você está dizendo, né? Nos Estados Unidos tem esse negócio, né, do sujeito no julgamento bota a mão na Bíblia, né, e faz um juramento, e não há pecado nisso, desde que a pessoa se mantenha dizendo a verdade, né? Evidentemente que se você diz algo usando Deus como testemunha da sua veracidade e você está em falsidade, é a questão do perjúrio que ele colocou ali, né? Então isso também seria um pecado contra o segundo mandamento. Entra também aí na questão do segundo mandamento a questão dos votos que podemos fazer, né? Isso nos remete aí às pessoas de vida religiosa, né? A pessoa de vida religiosa faz uma promessa, né, para Deus, né? Qual é a diferença de um voto e de uma promessa, né? Você faz uma promessa, normalmente você não está prometendo nada para Deus, né? Então, eu juro em nome de Deus que não fui eu que cometi esse crime, né? Eu não estou oferecendo algo para Deus, eu estou dizendo para aquela pessoa, né? Mas quando você faz um voto, você está fazendo um voto para Deus, que pode ser um voto público ou um voto privado. Um voto público é o exemplo dos religiosos. Eles fazem um voto de pobreza, de castidade e de obediência, né? Eles juram para Deus que vão se manter para o resto das suas vidas castos, pobres e obedientes, né? Evidentemente que para um religioso quebrar um desses votos é um pecado mortal, né? Mas você pode fazer um voto privado, né? Você não precisa falar para ninguém, mas você tem lá a sua mãe que está doente no hospital e você faz um voto para Nossa Senhora que, olha, Maria, intercede para tirar ela dessa, e você faz um voto de, sei lá, fazer uma peregrinação para Aparecido, né, em agradecimento, né? Se você descumpre esse voto, você cai em pecado mortal, né? Você fez um voto para Nossa Senhora de fazer essa peregrinação, né? Pode falar. Tem uma coisa que eu aprendi criança, que é meio bobinho assim, não sei se entraria nisso, né? Que é São Longuinho, né? Então, pedi alguma coisa para a criança, tal, não estava achando, ela falava assim, pede a São Longuinho e dá 3 pulinhos e tal, né? Tem essa questão. Isso aí entra... Isso aí acho que entraria num pecado contra o primeiro mandamento, né? Que isso seria um pecado de superstição. O pecado de superstição, né, acho que o Pedro falou na aula passada, é um pecado contra o primeiro mandamento. Que o que é a superstição? É aquilo que sobra, né? Então, há atos que são carregados de superstição, né? Então, está chegando aí no ano novo, né? Vou dar 7 pulinhos nas ondas ali do mar, ali, né? Isso é um pecado, né? Acreditar em horóscopo, essas coisas assim, são pecados de superstição, né? São coisas que estão fora da fé. Não é que você ter uma devoção por um santo, São Longino, né, que foi aquele soldado que enfiou a lança no lado de Cristo, de onde saíram sangue e água, né? É evidente que isso não é pecado, né? Essas práticas supersticiosas são pecados, né? Então, você vê ali entre os surfistas, né? É muito comum, o sujeito vai entrar no mar, tá com a prancha ali debaixo do braço, ele molha a mão na água e faz o sinal da cruz ali, né? É pecado? Bom, você tem que avaliar caso a caso qual é a intenção da pessoa que está fazendo ali, né? Às vezes a pessoa não tem intenção nenhuma, faz isso porque vê os amigos fazendo também, né? Vamos lá, vamos entrar lá, vem correndo, molha ali, sai correndo, joga a prancha, pula e vai, né? É um pecado de superstição, né? Porque quando a gente faz o sinal da cruz, a gente está proclamando uma crença na Santíssima Trindade, né? Era exatamente isso que aquele surfista estava fazendo ali naquele momento, ou ele estava usando isso mais como um amuleto para se proteger no mar, né? Se é esse segundo caso, também seria um pecado de superstição, tá? Então, pelo catecismo aqui, tem mais um ponto aqui que o Pedro colocou,
dessa questão do nome de Jesus que está aqui nos Filipenses. Deixa eu ver se eu botei marcado aqui. 2, 1 a 11. Se me é possível, pois alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão. Completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada um tem em vista não os seus próprios interesses, mas sim os dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve ter em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se a de homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e nos infernos. Toda a língua confesse para a glória de Deus, Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. De novo, ressaltando essa questão da importância de se enaltecer. Lembra que o Pedro, na semana passada, falou que para todo mandamento existe um aspecto negativo e um aspecto positivo, né? Coisas que eu não devo fazer e sugestões de como eu devo agir, né? Então, qual é o aspecto positivo desse segundo mandamento da lei? Como enxergar isso sobre esse prisma da positividade? Enaltecendo o nome de Jesus, né? Fazendo atos de louvor, fazendo atos de glória, né? Então, pequenas orações jaculatórias que a gente vai colocando durante o dia a dia, né? Pequenos atos de piedade, que em alguns já estão arraigados, já estão incorporados, mas que aí no século XXI vão se perdendo, né? Então, por exemplo, reconhecer o nome de Cristo quando você passa por uma igreja, saber que Ele está presente ali, fazer um sinal da cruz quando você passa por uma igreja, né? Está passando ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, passou ali pela igreja São José, né? É um ato piedoso, você fazer um sinal da cruz, né? Fazer um ato de reparação quando se ofende a Ele, né? Então, se ofendeu o nome de Jesus, se ouviu que se ofendeu o nome de Jesus, né? Você faz uma oração em reparação, né? Pode ser em voz baixa mesmo para você, né? Mas, Senhor, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, né? Isso são aspectos positivos, né? Usar o nome de Cristo para coisas boas, né? Para dar glória a Deus, para orações de louvor, né? Comunhões espirituais, né? Esse tempo de pandemia nós fizemos muitas comunhões espirituais, né? É uma forma também de enaltecer o nome de Jesus, né? Comunhões espirituais são práticas que se ganha indulgências, tá? Não ganha uma indulgência plenária, mas você pode ganhar uma indulgência cada vez que você faz uma comunhão espiritual. O que é comunhão espiritual? É desejar ter a comunhão. A comunhão sacramental é aquela que a gente recebe na missa, né? A gente recebe o próprio corpo de Cristo, a própria pessoa de Cristo ali totalmente presente no seu corpo, sangue, alma e divindade, nas espécies eucaristas, né? A comunhão espiritual, quando você não pode receber, por exemplo, porque você está em situação de pecado, não posso receber a comunhão, mas eu posso fazer uma comunhão espiritual. As crianças, né? Às vezes o seu filho de 7 anos ainda não fez a primeira comunhão, mas ele já deseja receber, e você pode incentivá-lo, faça comunhões espirituais, que é desejar receber Cristo, né? A gente tem feito aí essa do Papa Francisco, a gente faz desde o começo da pandemia, né? Muito bonita. Eu gosto de fazer uma que é um pouco mais curtinha, que eu costumo repetir ao longo do dia, né? Eu quisera, Senhor, para receber-vos aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a sua Mãe Santíssima, com o espírito e o fervor dos santos, né? Eu tento rezar essa comunhão espiritual mais de uma vez ao longo do meu dia, que é uma forma de eu avivar a presença de Deus. Lembra a aula do Advento que a gente falou em ter presença de Deus, né? É você, no meio do seu dia, desejar ter Deus ali junto contigo, né? Isso é uma comunhão espiritual. É uma forma da gente exercer positivamente o segundo mandamento, tá? Esqueci de falar de um outro pecado contra o segundo mandamento, que é rogar praga, né? Em nome de Cristo que você vá para o inferno. Isso é um pecado contra o segundo mandamento. Você usar o nome de Cristo para desejar coisas ruins para as pessoas, né? Isso é um pecado contra o segundo mandamento, né? Que Deus te castigue, né? A gente não deve desejar isso para ninguém, nem verbalmente, nem em pensamento, né?
Então, não desejar mal a ninguém, né? É uma ofensa grande, né? A gente deve desejar, pelo contrário, que todos se salvem, né? Aquela pessoa que te faz mal, né? Que você deseja que ela se converta, que ela mude de vida e que ela se salve em última instância, porque é o que Deus quer para todos nós, a salvação, tá? Vamos para o terceiro mandamento, que era o guardar domingos e festas. Eu vou pegar pelo catecismo mesmo, né? E é muito interessante, né? Eu vou começar fazendo aqui uma anedota de dois sujeitos que se encontraram. O parágrafo 2168, isso aí, já falaram aí, né? Dois sujeitos que se encontraram, um católico e o outro não era católico. E o sujeito que não era católico, ele tinha ouvido falar desse dogma católico da presença real de Cristo na Eucaristia. E ele fala para o católico: você é católico? Sim, eu sou católico. Você realmente acredita que Deus está verdadeiramente presente naquele pão consagrado? Que ele está ali mesmo, que você recebe ele ao comungar? Sim, acredito. E você vai na missa todos os dias? No caso, o sujeito não ia nem nos domingos, né? Não. Se eu acreditasse, eu iria. Se acreditasse que realmente ali, cada vez que você recebe ali a Eucaristia, né, está Deus totalmente presente, você iria, né? Quando você fosse na missa, o padre virasse para você, né? Eu acabei de dar aqui o exemplo dos 20 milhões de dólares, né? Você entra na fila da comunhão, toma, meu filho, 20 milhões de dólares. Assim, pô, eu vou entrar nessa fila todos os dias, né? Mas a gente recebe muito mais do que isso e às vezes a gente não entra, né? Então, o primeiro aspecto positivo aí para viver bem esse aspecto da lei, que é o terceiro mandamento, é ter mais devoção eucarística, né? Entender, né? E de novo entra aí a questão da comunhão espiritual, que a gente acabou de falar, e aquele bom hábito, né? Ainda bem, agora a nossa Capela do Santíssimo voltou a abrir, né? A gente pode entrar ali de novo. Durante 2 anos a gente ficou sem poder entrar na Capela do Santíssimo. A gente pode fazer visitas ao Santíssimo. A gente pode ser ladrões de sacrários, né? O que é ser ladrão de sacrário, né? O trajeto ali do seu dia a dia está passando por uma igreja, né? Vai lá, Cristo está ali te esperando, né? Eu já dei o exemplo da minha filha Joana, eu já falei aqui, eu vou repetir. Às vezes eu repito as minhas histórias, vocês me desculpem aí. Eu não sei o que eu falei aqui, que eu falei numa outra ocasião, né? Mas tinha uma época que eu rezava o terço depois que eu botava a Joana para dormir, quando era só a Joana. E hoje agora a gente reza o terço junto, né? A gente bota eles para dormir, tá todo mundo na cama, cada um pega seu terço, a gente reza junto. A gente procura rezar em família lá em casa, mas quando era só a Joana, eu botava ela para dormir, às vezes ela estava acordada, ainda estava ali na caminha dela, e eu tenho esse hábito de rezar o terço andando, né? Porque, sei lá, eu pego no sono, né? Tô ali às vezes, ali no final do dia tá rezando, agora eu vou orar Ave Maria, eu rezo o terço andando, eu fico às vezes andando pela casa, né? Ave Maria, cheia de graça, é uma forma de eu me manter acordado. E a Joana uma vez me falou assim: papai, você estava andando para lá e para cá, cada vez que você passava aqui pela porta do meu quarto, eu pensava assim, será que agora o papai vai entrar para me dar um beijinho aqui? E eu não entrava, né? Passava, continuava ali, né? E às vezes, para pensar que às vezes o Cristo pode pensar assim da gente também, né? Tiago está ali passando ali por perto do sacrário, ele está assim, pô, será que o Tiago agora vai entrar aqui para me fazer um carinho? Né? Poxa, e ele que é Deus, né? Onipotente, se fez homem, se fez um bebê, a gente vai celebrar agora no Natal, né? E quer o nosso carinho, não porque ele precisa do nosso carinho, mas porque sabe que é o melhor para a gente. E está ali disponível, né? Será que ele vai entrar agora aqui para me dar um carinho? Né? Porque a gente tenha isso em pensamento, ele está ali o dia inteiro esperando pela gente, né? São José Maria Escrivá contava essa história, né? Que quando ele estava ali no confessionário, às vezes durante a tarde, ele estava ali confessando e todo dia, mais ou menos no mesmo horário, ele escutava um barulho enorme lá na igreja dele, lá na época que ele era pároco lá. Blim, 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 blim. Que isso, né? E todo dia naquele horário, aí teve um dia que ele não estava conversando, não estava fazendo nada, aí ele estava ali, pô, vou sair do confessionário e vou ver ali o que está acontecendo. Aí ele chega, tá lá um sujeito, né? 2 galões de metal, de leite enormes, assim, um de cada lado, né?
E ele, tudo bem, eu sou João, eu sou o leiteiro aqui que distribui leite aqui pela região, e o meu trajeto aqui de trabalho passa pela sua igreja, e como Jesus está aqui, eu sempre passo para me ajoelho aqui diante dele e falo, oi Jesus, quem está aqui é João, o leiteiro, né? E saio. E ele ficou encantado, né? com essa piedade tão simples, né? Tão humilde, mas tão bonita, né? De João Leiteiro, que ele passou o resto daquele dia batendo no peito, Senhor, perdoa esse sacerdote que não te ama, que nem João Leiteiro, né? Então, às vezes é isso, né? Você está passando por ali, né? Passa, Senhor, quem está aqui é Renato, o médico, né? E nosso Senhor fica feliz, né? A gente crescer, né? Nessa devoção eucarística, né? Reconhecer que Ele está ali, né? Que Ele se fez homem para a gente, Ele se fez pequeno, Ele se fez um neném para a gente, para sofrer pela gente, está ali esperando o nosso amor, né? De novo, não porque Ele precisa do nosso amor, mas porque é bom para nós, é o melhor para nós, dar este amor para Ele. Terceiro mandamento, lembra-se do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás todas as suas obras. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado, né? Então, acho que ele vai começar falando do dia do sábado, né? Nossos irmãos adventistas do 7º dia vão falar que a gente inverteu tudo, né? Como assim? Os católicos trocaram o sábado pelo domingo, né? E a gente já falou isso em aulas passadas, né? No Novo Testamento, o nosso dia de culto a Deus é o domingo. O domingo significa, vem de Domini, né? É o dia do Senhor, né? É o dia feito para dar culto a Deus. E por que isso? Porque a gente entende que o domingo é o 8º dia, né? E aí, o pessoal que já estudou música, né, sabe que quando você fala em oitavas em música, né, a 8ª nota musical repete a primeira nota musical, né? Então você tem lá o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e tem o dó de novo, uma 8ª na frente. O 8º é uma repetição daquele primeiro, né? Então, os ciclos vêm em 8avas, de forma que o domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente falou isso naquela aula lá que a gente deu sobre o tempo pascal, ele recapitula o primeiro dia do começo da criação, né? Então você tem a criação que vai ali até o 7º dia, no Gênesis, e no 7º dia é onde Deus descansa, e a gente diz que o dia da ressurreição de nosso Senhor Cristo é o 8º dia na criação, que é o dia que renovou todas as coisas, né? Passou a régua e se refez tudo de novo. Cristo veio para ser o novo Adão, para recapitular o homem, para ensinar ao homem a sua dignidade, como ser homem, né? O que é ser homem? Ser homem é ser o que é nosso Senhor Jesus Cristo, é buscar este ideal de perfeição. Então, ao recapitular tudo, no 8º dia, né, a criação passa a ter um dia a mais, né? E a gente passa a entender o sentido do sabá, do descanso sabático, né? O descanso sabático, ele guarda uma relação com o dia em que Cristo descansou na mansão dos mortos, né? Depois da sua paixão, né? No 7º dia, no sábado, Cristo desceu à mansão dos mortos, ele repousou, ele estava no sepulcro, ele não estava aqui, ele estava descansando, né? A gente não diz, né? O sujeito ficou ali internado no hospital 2 meses com câncer, brigando com aquele câncer e tal, e depois de muita luta, vem a óbito, né? E aí, doutor, ele descansou, né? Ele veio naquela luta, né? Então a morte tem essa relação com um descanso, né? Com um repouso, que foi o que Cristo fez ali no 7º dia, né? Então a gente passou a entender esse sabático, né? Esse repouso do Antigo Testamento no 7º dia de uma forma um pouco diferente. E a gente transfere o nosso dia de culto para o domingo, o dia mais importante da história da criação, né? De novo, quando a gente falou a aula lá do Advento, a gente falou que a gente está se preparando para o Natal, que não é a festa mais importante do catolicismo. A segunda festa, a festa mais importante é a Páscoa, né? Que é a ressurreição, o dia que mudou tudo, que a gente passou a ser filho de Deus, né? É pelos méritos da paixão, morte e ressurreição que a nossa vida passa a ter sentido, né?
E se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também, né? De nada adiantaria se Deus tivesse feito carne vindo ao mundo, mas não tivesse salvo a humanidade, né? Toda a graça da coisa é porque não só ele veio, mas veio e nos salvou efetivamente. Mas vamos lá, vamos ver o que o catecismo nos ensina. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. O 7º dia é sábado, repouso absoluto em honra do Senhor. A propósito dele, a Escritura faz memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que ele contém, mas repousou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. No dia do Senhor, a Escritura revela ainda um memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com a mão forte e o braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado, né? Então, de novo, né? Essa libertação do povo hebreu do Egito, ela guarda essa alegoria, né? Todo o Antigo Testamento deve ser lido tendo como chave de leitura Cristo. A gente só entende o Antigo Testamento se a gente coloca o óculos de Cristo para nos dar o prisma, para nos dar a visão e entender. Então a gente entende a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, né, com a libertação do pecado, que Cristo nos veio para nos livrar do pecado, que nos amarra, né? A gente já falou no começo dessas aulas sobre a moral, né? Não é que a moral é uma corrente, né, que nos acorrenta, que nos aprisiona, que limita aquilo que possamos fazer, né? Não, cada lei que é criada diminui nossa liberdade. Agora tem uma lei que... Ontem eu fui jantar com a Laila lá num restaurante japonês, né? Não pode sentar não, cadê o cartão de vacina? Agora tem que mostrar o cartão de vacina, não vou entrar no mérito aqui, a gente é vacinado, eu sou a favor das vacinas. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu não quero entrar em polêmica, não é o nosso assunto. Não foi porque eu não me vacinei não, Enfim, mas muitas vezes a gente vê a lei como uma privação da nossa liberdade, a gente aprendeu que não. No caso aqui, a lei se dá para que sejamos mais livres, né? Para que não caiamos no pecado, porque o pecado sim escraviza, né? Você está lá muito bem em relação à sua gula. E aí alguém, na sobremesa do almoço de domingo, abre a caixa de Ferrero Rocher. Aí você come o primeiro Ferrero Rocher. Cara, não dá, eu vou querer comer mais um. O bis, né? Pô, bis branco. Come ali, não, abriu a caixa, eu vou comer mais um, né? Parece que você perde a sua liberdade, né? O sensorial, aquele gostosinho, que, convenhamos, né? Um bicho. Mas aquilo, de certa forma, é mais forte do que a nossa razão, que sabe que a gente está acima do peso, que a gente deve controlar o que come, e come mais um, e come mais outro e tal. Caraca! Né? Pô, eu tô descompensando aqui o meu diabetes, correndo risco de ter insuficiência renal depois por causa de um gostosinho de um bis, né? Isso não é liberdade, né? A gente é escravo dos nossos, no caso aqui, dos prazeres sensoriais, né? Mas às vezes também escravo do nosso egoísmo, né? O sujeito, sei lá, ele na empresa dele lá faz alguma coisa errada, não, mas tem empreiteira no Brasil, você tem que fazer tal coisa, não dá para ser diferente e tal, não sei o quê. E às vezes o sujeito está preso ao estilo de vida que o dinheiro trouxe para ele, que, olha, não dá para abrir mão disso, né? Não dá para abrir mão disso. E é muito interessante, né? Uma vez eu perguntei, né, para um grupo de alunos, né, quando a gente está falando de apostolado, qual é a maior dificuldade das pessoas em se converter ao catolicismo? E muitas vezes a primeira coisa que vem na nossa cabeça, porque o mundo hoje é muito materialista, é muito cientificista, exclui as coisas transcendentes, as coisas espirituais, né? E na minha opinião, né, pessoal, acho que a maior dificuldade das pessoas em se converter é porque a conversão implica uma mudança de vida, né? E aí às vezes a gente não quer essa mudança de vida, né? Para pensar aí na duas passagens da Bíblia, né? Bartimeu cego, né?
Bartimeu cego fala: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus, filho de Davi. As pessoas, cala a boca, cego. Não, ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Não, e uma hora Jesus vai lá, né? Porra, coragem, ele te chama, né? E o que Jesus faz? O que queres que eu te faça? Queres que eu te faça? O cara é cego, tá óbvio que o que ele quer enxergar, né? Ou também aquela cena da piscina probática, né? Ali, que tem lá aquele aleijado, é uma passagem da Bíblia que, não, eles ficam ali em frente àquela piscina, de vez em quando vem um anjo, bate as asas e a água dá uma borbulhada, e quem entrar na piscina fica curado da sua enfermidade. Lembram dessa passagem, né? E aí Cristo passa por ali também, é a mesma coisa, né? O que você quer? Não, ele pergunta: você quer ser curado? É a pergunta que ele faz. Óbvio que ele quer ser curado. No caso dessa passagem, o cara estava ali 38 anos esperando ali, mas sempre entrava alguém na frente dele, porque ele era aleijado e não tinha ninguém para botar ele na piscina. Lembram dessa passagem? Não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio que o Bartimeu quer ver. Não é tão óbvio que esse cara quer ser curado. É o tanque de Betesda? É o tanque de Betesda. Às vezes você pega ali o preguiçoso, né? Pô, Senhor, eu quero ser curado da minha preguiça, mas se eu for curado eu vou ter que trabalhar? Então, às vezes a gente não quer. Ou Santo Agostinho, né? O grande Santo Agostinho, que rezava, né? Que tinha problemas com a questão da castidade, né? Que estava sempre ali caindo em pecados contra a castidade. Ele falava: Senhor, dai-me a castidade, mas não hoje. Aliás, terça-feira é o dia de um grande santo, Santo Ambrósio. Pois é. Então, às vezes, essa questão do desejo de mudar de vida é algo que a gente não quer mudar a nossa vida. A gente não quer, a gente não quer ser casto, né? A gente não quer deixar de ser preguiçoso. Então, aderir à lei é uma dificuldade, né? Acabou que eu me desviei muito do meu assunto. Vamos voltar aqui para o nosso catecismo. Tudo isso que eu estava falando da libertação de Israel do Egito. Nós fomos longe aí. Deus confiou o sábado a Israel para que ele pudesse guardá-lo em sinal da aliança inquebrantável. O sábado é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra de criação e suas ações salvíficas em favor de Israel. O agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus retomou o fôlego no sétimo dia, também o homem deve folgar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, retomem fôlego, né? Então isso é algo que a gente tem que ter em mente também, né? Idealmente, que a gente, dentro do possível, evite trabalhar no domingo, né? Fazer os outros trabalhar. E evite fazer os outros trabalhos também dentro do possível, dentro daquilo que é razoável, né? Então, eu falo assim, não é razoável que um paciente meu precise de mim no domingo. Essa pessoa vai me chamar no domingo. Está dentro do razoável, né? O agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus retomou o fôlego... já li. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado, né? Então, havia, né, um certo escrúpulo no Antigo Testamento com essa questão do sábado, né? No tocante às curas que Jesus fazia, né? E Jesus, ele joga ali a hipocrisia dos fariseus nos holofotes, né, para enxergar: cara, como é que não pode curar um sábado, né? Todo mundo acha razoável, né? Se você tem ali suas ovelhas e uma se perde no dia de sábado, você não vai esperar o domingo para procurar a tua ovelha. Não, você não vai achar. Você vai procurar no sábado mesmo, né? E ninguém nunca reclamou disso, né? Então, por que você não pode fazer o bem no sábado? Então, não enxergar isso de uma forma escrupulosa também, né? Então, começou ali o jogo de futebol ali no domingo à tarde, né? E a esposa vai lá, te pede para ajudar ali a lavar a louça. Não, hoje é dia de domingo, eu não vou lavar a louça, quer fazer? Não, por favor, né? Não sejamos escrupulosos, principalmente não deixamos o nosso egoísmo, a nossa preguiça servir de desculpa nesse tipo de coisa, né? Mas sim, trabalhos manuais que possam ser deixados para outros dias, né? E para quê? E já que eu vou me abster, dentro do possível, de fazer trabalhos manuais no domingo, né? É o lado positivo do mandamento. O que eu vou fazer no domingo? Ir à missa, é a parte mais óbvia, né? E para pensar, né? Não é nada muito de outro mundo que Cristo nos pede, né?
A semana tem aí 7 dias, né? Você tem 6 dias que Cristo não te pede isso. E no 7º dia, das 24 horas do dia, 23 você tem para você também. 1 hora Cristo pede para que você esteja à missa, né? Agora, também é um dia que você deveria estar um pouco mais voltado para Deus, né? E isso às vezes se dá na família, né? Um dia muito bom para você fazer um almoço em família, né? E lembrar de fazer a bênção dos alimentos, né? Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estarei entre eles, né? Mas é um dia também para você não deixar de fazer oração, né? Então, se você tem o hábito de fazer, e para mim, especialmente, é uma luta minha pessoal, às vezes o final de semana é mais difícil do que o dia de semana, né? Porque o dia de semana ele já é meio que organizado todo, né? Você já tem rotina, você tem agenda. Final de semana, com as crianças em casa, é loucura, né? Então, às vezes, tendo isso em mente, né? Sei lá, você acorda, em vez de acordar mais tarde, na semana eu vou acordar mais tarde, não. Acorda até mais cedo para ter tempo de fazer oração. Mas não deixe de fazer oração no domingo. Nem que seja, né? Faço 10 minutos de oração por dia, faço 15 minutos de oração por dia, faço meia hora, né? Mas ter um dia que tenha esse elemento mais contemplativo também, né? Que às vezes ali no meio ali do lazer, né? E é bom sim que tenhamos lazer no nosso dia de domingo, que a gente planeja esse lazer com antecedência, uma coisa boa que a gente faz para a nossa família, né? Não vê ali em cima da hora, ali, quando deu ali 3 da tarde, a esposa vira, e aí, meu amor, o que a gente vai fazer? Não, é bom que a gente já planeje antes como é que a gente vai viver o nosso domingo, né? Mas que a gente bote pequenos atos de contemplação, que pode ser uma comunhão espiritual, pode ser uma visita ao Santíssimo, né? Além da missa, que a gente já vai por obrigação, né? Pode ser rezar o terço no fim do dia, né? Pode ser fazer uma jaculatória, né? Meu Senhor e meu Deus. Quanto tempo eu preciso para fazer essa jaculatória? Meu Senhor e meu Deus, menos de 1 segundo, talvez. Colocar isso no nosso domingo, né? O dia do Senhor, este é o dia que o Senhor fez para nós. Exultemos e alegremos. Jesus ressuscitou entre os mortos no 1º dia da semana. Enquanto o 1º dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, já falamos. O dia da ressurreição de Cristo, enquanto o 8º dia que segue ao sábado, significa a nova criação. Já falei esse conceito das oitavas, né, que nos remete lá às oitavas musicais. A oitava remete ao 1º dia. Para os cristãos, ele se tornou o 1º de todos os dias. A primeira de todas as festas, dia do Senhor, o domingo. Eu acho curioso que essa questão do dia de culto ter sido transferido para o domingo, que eu tenho em mente, não existe uma passagem bíblica, né, clara que coloca isso, né, uma coisa que está muito mais na tradição, né? Talvez você esteja aí Pentecostes, né, que no 1º dia eles estavam reunidos no cenáculo, né? Acho que oficialmente se passou o dia de culto para o domingo, não está, né? Mas é uma tradição, né? E acho que tirando os adventistas dos 7º dias, apesar de ser uma tradição, mesmo os outros, as outras vertentes protestantes também usam o domingo como o dia principal de culto, né? O 7º dia, adventista do 7º dia ainda está no Antigo Testamento, continua usando o 7º. Né? Sim. E muitas vezes o protestante nega a tradição, mas alguns elementos da tradição eles incorporam. O domingo, plenitude do sábado. O domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana, e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. Leva à plenitude na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo e o que nele se praticava prefigurava de alguma forma algum aspecto de Cristo. A celebração do domingo observa a prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo de seu benefício universal para com os homens. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e o espírito retoma ao celebrar cada semana o Criador e o Redentor do seu povo, né? A prescrição moral natural, eu vou me ater nisso daqui, porque lá atrás, né, quando a gente começou a falar sobre a lei, sobre a moral, a gente chamou a atenção que muitos dos aspectos da lei são aspectos que são naturais, né? De certa forma, a gente traz a lei inscrita no nosso coração, né?
naturalmente, a gente observa que é hediondo você pegar uma pedra e dar na cabeça de uma outra pessoa. Quando a gente testemunha esse tipo de ato, isso nos agride, né? Isso nos traz uma certa ojeriza, uma certa sensação de incesto, né? Porque a gente traz a lei do nosso coração. E quando a gente testemunha injustiças, isso nos dói. Então, nós que temos uma razão, muitas vezes a gente consegue chegar em diversos aspectos da lei, né? Alguns arriscariam dizer a sua totalidade, mas a maioria pensa que de uma forma imperfeita, porque a nossa razão é ferida pelo pecado original, né? A nossa razão tem uma concepção do mundo um pouco nublada pela mácula do pecado original. Mas esse aspecto da lei, né, que era guardar os domingos e festas, né, era um aspecto que talvez fosse um aspecto mais positivo, né, um aspecto não tão óbvio, não tão intuitivo da lei, né? Eu, com a minha razão, não entenderia que o domingo eu preciso ir na missa, né? Porém, de certa forma, né, lembra quando a gente teve aquela aula das virtudes e que a gente nomeou as 4 virtudes cardeais e que a gente colocou a virtude da religiosidade dentro de uma das 4 virtudes cardeais? Quem lembra quais são as 4 virtudes cardeais? Oi? Fortaleza, temperança, temor de Deus, prudência. Falta exatamente aquela. Alguém falou, ele falou baixinho aí, fala mais alto aqui. Tá? Justiça. Justiça, fortaleza, prudência e temperança. A virtude da religiosidade. Lembra que quando a gente deu essa aula das virtudes, a gente falou que todas as virtudes elas se agrupam dentro de uma dessas 4 virtudes cardeais. Essas são as virtudes humanas, né? Tem aquelas 3 outras que são as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A virtude da religiosidade, ela está na virtude da justiça. Como que a gente define justiça? aquilo que Dar a cada um o aquilo que é que lhe devido. Então, embora possa não ser tão intuitivo o mandamento de guardar os domingos e festas, né? É intuitivo que é um ato de justiça pregar culto, ter culto a Deus, né? Afinal, Ele nos deu todo o nosso ser, Ele nos deu tudo o que temos, e Ele nos dá a perspectiva de viver uma vida de felicidade plena e eterna. Uma vida eterna de gozo, vendo face a face no céu, né? Então isso é algo muito grande, né? E é um dever de justiça que a gente preste culto a Ele, né? Portanto, é um dever de justiça que a gente tenha um dia da semana designado a Ele, né? E embora isso possa não ser tão óbvio assim, principalmente porque a nossa razão é ofuscada pelo pecado original, né? Deus nos agraciou com a lei para servir de bengala, para servir de auxílio, né? E às vezes São Paulo coloca muito esse conceito nas suas cartas, né, no Novo Testamento. A lei é uma bengala. Quando estamos no Novo Testamento, não somos mais escravos sob a lei, né? Por que não somos mais escravos sob a lei? Porque quando temos em mente o amor, quando miramos no amor, a lei passa a ser ultrapassada não no sentido que ela não vale mais. Ela continua valendo. Cristo não disse: não vim para pagar um dedo da lei, mas para levá-la à perfeição. E a perfeição é o amor. Mas quando a gente busca o amor em primeiro lugar, a gente vai prestar culto a Deus, né? Então a lei já vai vir intrínseca, já vai vir dentro do pacote do amor. A Eucaristia Dominical. O domingo, dia em que por tradição apostólica se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa de preceito por excelência. Todo domingo é festa de preceito. Esta prática da Assembleia Cristã data dos inícios da era apostólica, né? Então, isso aqui é tradição, né? Ele vai citar aqui, ó, 393, né? Ele cita aqui, então vamos ver se isso que a gente falou é verdade aqui, né? Ele cita 2 segmentos bíblicos: o Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 42 é Pentecostes, né? A gente vai falar que eles estavam reunidos no domingo quando veio o Pentecostes. Oficialmente não fala em
mudar oficialmente o dia de culto do sábado para o domingo. E vamos ver se em primeira carta aos Coríntios 11:17 se ele fala alguma coisa. Capítulo 11, versículo 17. Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo que proveito. É isso mesmo? Em primeiro lugar, eu ouço dizer que quando você unir em vossa assembleia... Não sei, o Catecismo colocou aqui como referência esse ponto, mas, ao meu ver, aqui não está falando nada do domingo, né? Mas acho que é aquilo que a gente dizia mesmo, né? Não tem uma referência bíblica de mudar o dia de culto para o domingo. O outro ponto é o ponto de Pentecostes, né? Em Pentecostes eles celebraram no domingo, né? Então, é uma coisa da tradição. A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. Vir cedo à igreja, isso é importante, né? Eu bato no peito que muitas vezes eu tenho dificuldade com esse negócio. Chegar cedo, né? Não chegar na missa na hora, né? Não chegar atrasado, mas também não tentar chegar em cima da hora, né? É bom a gente chegar um pouquinho antes, né, para preparar o coração, né, para algo muito grande que vai acontecer ali, né? Talvez seja o maior acontecimento da nossa semana, né? Então, às vezes no domingo eu vou visitar meus pais, né? E aí, meu filho, o que aconteceu de bom? Pô, você não sabe, né? Hoje eu fui lá na igreja de manhã, o padre pegou um pedaço de pão, levantou e virou Cristo. Uma coisa grandiosa, né? Foi o maior acontecimento da minha semana, né? Dificilmente vai acontecer algo maior na minha semana. Então a gente se prepare, né? Chegar cedo, aproximar-se do Senhor, confessar-se dos seus pecados e arrepender-se na oração, né? Isso também é interessante, né? Caso você chegue na igreja e você tenha ciência de estar em pecado mortal, né? Muitas igrejas têm como costume ficar um segundo sacerdote num confessionário ali antes da missa, para dar aos fiéis a oportunidade de se confessar antes de começar a missa, para que você já possa começar a missa em estado de graça e comungar, né? Nem toda igreja tem essa tradição, né? Mas às vezes a gente, caso o padre já esteja ali disponível um pouco antes, né? Eu acho que convém até a gente pedir ao padre, assim, né? Pecado mortal, né? Padre, né? Podemos resolver isso aí antes da missa começar, né? Vai depender de cada padre, né? Não, já está começando e tal, mas um bom padre certamente vai atender ao seu pedido, né? O que me lembra aí um amigo sacerdote que lá na igreja dele, uma vez, um dos acólitos, né? Não estava em estado de graça. E aí, na hora da comunhão, ele está ali no presbitério ainda, né? O padre comunga, oferece a comunhão para os ministros da Eucaristia que estão ali, e oferece ali para os coroinhas que já comungam, para os acólitos, né? Para os cerimoniários. E um cerimoniário, o padre parou, chamou ele do lado, fala, ele confessou ali na hora. Eu não vou entrar aqui no mérito se você foi coagido a confessar, se teve contrição verdadeira ou não, mas eu achei um ato bonito, né? Eu não vou te tirar a oportunidade de você receber nosso Senhor Jesus Cristo aqui, né? Isso, certamente conhecia, né, o rapaz, e sabia que estaria contrito, né? E teve a delicadeza ali não vou receber, porque esse é um ato de sacrilégio, né? Quando a gente recebe a comunhão sem estar devidamente preparado por um pecado grave, você soma um outro pecado grave ao seu, né? E aí eu sempre ouvi dizer, né, que na dúvida, se você tem dúvida se você está em pecado grave ou não comum, né? E outro dia conversando, eu estava tendo lá um curso desses de doutrina moral com outro sacerdote, que ele falou, olha, como eu faço com os meus dirigidos espirituais, esse sacerdote falando, eu vejo se aquela pessoa é uma pessoa que é mais escrupulosa ou não. Aquele cara que é escrupuloso, que tudo ele vê pecado, está em dúvida, comunga mesmo. A maioria de nós, em geral, é o outro oposto, né? Não está em dúvida, não comum, né? Porque essas coisas da dúvida, às vezes, entra muito na questão dos pecados contra a castidade, né? E os pecados contra a castidade, sobretudo para as pessoas que são escrupulosas, elas confundem a tentação com o pecado, né?
Então, pô, passou ali pelo meu coração aí um desejo pela vizinha ali, né? Mas eu rapidamente afastei aquele desejo com o peteleco, não tem pecado nenhum nisso, né? Os nossos sentimentos, muitas vezes estão fora do nosso controle e não são pecado, né? A gente não controla o que a gente sente, mas é claro, se a gente alimenta esse sentimento, né? Então, veio o sentimento e eu não afastei, mas fiquei ali imaginando, fazendo fantasias. Então é evidente que não é só uma questão de sentimento. Eu, com a minha vontade, aderi àquele pecado e aí é pecado. E às vezes uma pessoa mais escrupulosa pode ter dificuldade, assim, né? Então, passou ali aquela mulher, eu dei uma calibrada ali nela, né? Quanto tempo demorou para eu afastar o meu olhar, assim, né? Se eu fiquei ali degustando daquilo, eu caí em pecado, eu consenti, né? Mas se for uma coisa que... Ih, rapaz, peraí, olha, sai pra lá! Eu não pequei, né? E, portanto, não tem problema nenhum. A participação na celebração comunitária da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e de fidelidade a Cristo e à sua igreja. Assim, os fiéis atestam sua comunhão na fé e na caridade. Dão simultaneamente testemunho da santidade de Deus e de sua esperança na salvação, reconfortando-se mutuamente sob a moção do Espírito Santo. Ressaltar nessa questão da participação na celebração comunitária. Acho que o Pedro falou na semana passada, quando ele falou de um dos mandamentos da igreja, né, de comungar pelo menos uma vez ao ano por ocasião da Páscoa. O mandamento é ir à missa aos domingos e dias de guarda. O mandamento não é comungar, né? Portanto, se você está impossibilitado de comungar, né, ainda assim vá à missa. Eu não posso comungar, eu vou na missa para quê? Então, já há grandes graças simplesmente de você estar ali presente e testemunhando o que está acontecendo. Já há uma graça em estar na missa, né? É claro que a plenitude da graça é com o sacramento que você recebe. Você não está recebendo o sacramento, mas você já recebe alguma graça, né? E você já cumpre o preceito estando na missa, mesmo que você não comungue, tá? Então, mesmo que você não possa comungar, não deixe de ir na missa, né? E se você pode comungar, o faça, né? Lembrando que é um benefício que você faz para a humanidade. Para a humanidade. Lembra lá daquele dogma um dos últimos dogmas que a gente falou no nosso primeiro bloco, que é a comunhão dos santos. Pela comunhão dos santos, toda a graça que você recebe não para só em você, vai para toda a igreja, né? A igreja é um corpo, ela anda junto, né? Então, a gente acabou de passar o mês de novembro, né? A gente deve passar o mês de novembro, a gente pode ganhar indulgências plenárias, né, pelas benditas almas do purgatório, né? O que a gente puder de ganhar de indulgência plenária, a gente deve ganhar, porque é um bem que a gente faz para um monte de gente. Então, se cada vez que eu comungo é graça que eu trago para a igreja e mova a igreja toda para cima, né? Não deixe de comungar se você pode comungar, né? Se você está em estado de graça. Faça isso. E isso é um apostolado que a gente tem que fazer aí com as pessoas, né? Acho que agora já se proibiu de novo essa questão da missa pela televisão, né? De cumprir o preceito, né? Porque teve muita gente que estava passando por isso, né? Não, eu não vou na missa porque eu não quero me contaminar com Covid, mas o cara já estava indo no supermercado, estava indo no banco, até para o futebol no domingo ele ia, mas não ia na missa. Não, mas... Show da Cláudia Leite. Então, a nossa religião, ela tem como cerne o Deus que se fez carne, né? Então, é uma coisa que é material, é uma coisa que não é virtual. Deus se fez carne, Deus não se fez um perfil no Instagram, né? Ele se fez carne, então ele quer essa questão da presença ali, tete a tete, né? Ter o corpo dele dentro do meu corpo, isso é o sacramento, né? Infinitamente maior do que você ver a missa pela televisão, né? É um negócio, claro, você está internado, grave, está hospitalizado, você vai ligar, se você está consciente, você liga a televisão, se você está numa enfermaria, no quarto que tem televisão, você liga a televisão, assistir a missa pela televisão, né? E se pode, pede que o ministro leve a Eucaristia para você, né? Mas se está dentro das suas possibilidades ir à missa, né? Faça isso. Só um parênteses, né? Omicrons à parte, né?
No Brasil, no Rio de Janeiro em especial, Isento, né? as taxas de Covid estão muito baixas, né, de transmissão. Está tendo gripe pra caramba, né? Influenza está tendo... Mas Covid, estamos tendo poucos casos, né? Até temos ainda, né? Mas são poucos. Dia de graça e de interrupção do trabalho, né? Acho que a gente vai fechar cedo hoje. Peraí, eu acho que eu pulei o obrigação. Não, é isso mesmo. Como Deus descansou no 7º dia, depois de toda a obra que fizera, a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do dia do Senhor contribui para que todos desfrutem do tempo de repouso e de lazer suficiente que lhes permita cultivar a sua vida familiar, cultural, social e religiosa, né? Então, todos esses aspectos são válidos, todos esses aspectos podem servir-se para dar glória a Deus. A vida familiar, a vida cultural, a vida social e a vida religiosa. Durante o domingo e outros dias de festas de preceito, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus, a alegria própria do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. As necessidades familiares ou de uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito do repouso dominical. Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas não acabam introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à vida familiar e à saúde. O amor da verdade busca o santo ócio, a necessidade do amor acolhe o trabalho justo. Então, tem esse aspecto, né? Nós precisamos, né, de momentos de repouso, né? O ser humano ele possui seus ritmos, né? Ritmos que são biológicos, né? Mas ritmos que também são espirituais, né? A nossa própria psique, né? A nossa mentalidade, ela segue ritmos, né? Não falo apenas da questão da mulher de fases do Raimundo, né? Mas todos nós temos aí dias de mais alegria, dias que a gente está um pouco mais introspectivo, né? Isso é um pouco próprio do ser humano. E também precisamos desses ritmos para momentos de maior atividade, e é uma necessidade de ter o repouso, né? A gente trabalha melhor se a gente teve o repouso. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo dizia isso, né? Vamos para um lugar afastado e descansai um pouco, porque ele enxerga a necessidade que temos como seres humanos de vez em quando ter um descanso. Sem esse descanso, iremos servir pior, né? A gente trabalha pior se a gente não descansou, se a gente está fatigado. Então, esse é um dos aspectos, né? Ter tempo para o descanso, ter tempo para o culto a Deus, né? Faço uma advertência: descansar não é fazer nada, né? Descansar às vezes é mudar de atividade. Então, descansar não é que, olha, eu vou ficar aqui, e isso é preguiça, tá? Isso é pecado, né? Eu vou tirar o dia de hoje para ficar aqui nessa poltrona e ficar aqui que nem um brócolis, aqui sem fazer nada o dia inteiro. Isso é pecado, né? É um pecado de preguiça. Às vezes o descanso você tem um trabalho manual, não sei, você vai passar o domingo lendo um pouco mais, indo numa atividade cultural, né? Ter em mente, né, que cada minuto é algo que pode ser feito alguma coisa em prol do reino de Deus. Então, às vezes, no domingo, você vai fazer um almoço em família, vai cultivar ali o laço, a proximidade entre as pessoas, você vai fazendo um programa com um amigo, que pode ser ir no Maracanã com um amigo. Eu posso me santificar indo ao Maracanã com um amigo, né? Isso foi uma pergunta... Isso foi uma pergunta que uma vez eu fiz com o diretor espiritual, né? Puxa, há tanto o que ser feito, há tanta coisa para se fazer, há tanta gente que eu preciso falar de Deus, há tanto trabalho para ser feito. É lícito ao homem desperdiçar tempo, por exemplo, assistindo um filme trash na televisão? Eu vou assistir aqui um filme de terror desses, de vampiro, assim, bem trash. Não tem grande valor cultural edificante na coisa. Eu vou assistir Big Brother, né? Um cristão pode gastar tempo vendo Big Brother, né?
Assim, eu não vou entrar no mérito, às vezes, a questão sensorial que pode ter ali, né? De você ver coisas que não são próprias, né? De ter muita sensualidade envolvida, né? Mas, às vezes, um filme, uma partida de futebol, que é uma coisa que, a uma primeira vista, não acrescenta nada espiritualmente, acrescenta sim, né? Às vezes, você ter assistido o futebol é o tema que você vai usar para ter mais amizade com as pessoas, né? A gente já falou, quando a gente falou de apostolado, né, que muito do apostolado do cristão do século XXI se dá a partir da amizade, né? A gente não faz apostolado entrando no BRT com uma Bíblia e convertei-vos e crede no Evangelho, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima, né? Talvez você consiga converter alguém dessa forma, mas é improvável que você converta muita gente assim. A gente converte muito mais querendo bem as pessoas, né? Sendo amigo, né? Se aproximando. E às vezes o Big Brother ou o futebol é o assunto, né? Vai chegar no colega de trabalho, assim, pô, como é que aquele cara perde aquela bola ali no começo da prorrogação, né? Aquele jogo estava ganho, era para o Flamengo ter ganho a Libertadores ali, né? E é um assunto, pois é, e tal, né? E teve alguma coisa espiritual e nada, mas você criou laço, criou um vínculo e começou a conversar com um sujeito, às vezes que você nunca tinha conversado, né? E isso às vezes vale. As pessoas têm seus gostos, né? Um gosta de futebol, o outro gosta de filme de terror, o outro gosta de Beatles, e aí tá tendo um documentário dos Beatles sensacional aí no Disney Plus ali, de quem tá vendo. Eu tava brincando com meu primo, que segundo meu primo, pelo documentário, o Beatles sem o Harrison não era nada, né? O George Harrison era a alma dos Beatles, não precisava ter John Lennon, não precisava ter Paul McCartney, eu tenho lá minhas dúvidas, mas enfim. Às vezes é um documentário que não tem valor espiritual nenhum, mas serve ali de pano de fundo para fomentar a amizade, você desenvolver a amizade e no meio de uma conversa que não é transcendente, você encaixar um tema, né, que é transcendente, né? Você está falando de futebol, está falando de Beatles e um dia você virou amigo daquela pessoa, você vai falar de Jesus para aquela pessoa também, né? De uma forma natural, né? Para algumas pessoas que estão muito afastadas da fé, né? Você nunca viu a pessoa falar, nunca falou com aquela pessoa e você já entra falando de Cristo. Bom, às vezes até serve, né? Existem conversões que foram feitas dessa forma, mas muitas vezes a gente vai criando amizade, né? E não de uma forma interesseira, né? Vou ficar amigo dessa pessoa para convertê-la porque eu sou interesseiro. Não, de uma forma genuína, né? Porque a gente deve querer o bem das pessoas, deve querer realmente ficar amigo das pessoas, né? Querê-las bem, e tá dentro daquilo que é querer bem, falar de Cristo para com essas pessoas, né? Mas é claro, dentro dessas atividades culturais, né, que a gente busque também atividades culturais que sejam edificantes, né? Principalmente quando a gente está escolhendo o programa da família, né? Que seja um programa que vai ser edificante, né? Então é muito propício, né, a gente falar agora, né, já que a gente está falando de dias de guarda também, tema da nossa aula de hoje. Vou viajar com a família para as festas de final de ano. Muitas famílias fazem isso, não está nada de errado nisso, né? Mas você parou para ver se lá onde você está se organizando para passar a Réveillon com a sua família vai ter missa para assistir dia 1º? Afinal, dia 1º é dia santo de guarda. Lembra, né, que a gente falou, né? 4 dias santos de guarda que a gente tem que ter em mente no Brasil, porque não são transferidos para o domingo. Dia 1º de janeiro, Maria, Mãe de Deus. 8 de dezembro, agora, Imaculada Conceição. Corpus Christi. E Natal, né? Então, esses são dias que a gente precisa ir à missa. São dias de preceito. Então, vou escolher o programa de família, assim, a gente vai passar... A Sexta-feira Santa não tem missa. É celebração. É verdade. Né? É É celebração. o único dia da semana que não tem. Mas tem que ir, né? É bom que vá. É bom. O domingo de Memorial da Páscoa, Paixão e... é bom que vá. Mas você não está em pecado mortal se você não assistir. Não, você não está em pecado mortal se você não ir lá para receber isso. A missa de Natal é a missa do Galo, né? As duas cumprem o preceito. Tanto a missa do Galo à noite, Que é às 7 como da noite agora. no dia 24 à noite, né? Que tradicionalmente era meia-noite. Mas muitas... Tem a do dia 24 muita de gente manhã, que é a do antecipa, dia, né? E a do dia 25. As duas cumprem o preceito. 24 A de mesma manhã. coisa na Maria Mãe de Deus. Se você for no 31 de dezembro à noite, né? E eu não sei agora com esse negócio de Covid, mas era costume aqui no Rio de Janeiro, tem É missa ação do de Norané graça. na praia, né, no Ano Novo, no Não vai ter. 31 à noite. Não sei agora com esse negócio de Covid, Vai que ser na mudou tudo. catedral, acho. Né?
Vai ter Réveillon, aí não vai ter mais Réveillon, Vai ter muda tudo assim. Mas é dia santo de guarda, a gente deve ir na missa, né? A quarta-feira de cinzas não é. Né? A sexta-feira da Paixão é um dia que não tem missa, né? Porque a sexta-feira da Paixão é a missa, né? A missa não é... Qual é a definição da missa? Não é a renovação incruenta do sacrifício de Cristo, né? Então esse dia não tem missa. A gente faz o memorial da Paixão. O memorial da Paixão e Morte. E pode ter comunhão, de novo, né? Você comunga. Você pega as hóstias que já foram Na consagradas quinta-feira. e dá a comunhão na sexta-feira santa. Mas não tem consagração. Você não vai ter o ofertório. Não tem. Vigília não tem. Até se diz que é uma celebração, do ponto de vista litúrgico, que se continua em todo o tríduo pascal. Lá no dia de Né? semana. Então, você tem ali a quinta-feira, na quinta-feira santa, Que tem a missa. você tem aquela tem o adoração glória, do Santíssimo, e depois né? O Santíssimo é transladado Aí você fica para lá ficar uma ali no hora, Getsemane, né, exposto, Você fica uma hora ali. e faz a desnudação do altar. Fica sem- E aí, em geral, termina em silêncio, a sexta-feira começa em silêncio, o pessoal beija, Os é sacerdotes lindo, né? Eles beijam o chão. altar. E ela se continua com o sábado, que começa também em silêncio e no escuro. E aí, Ah, eis sábado. a luz de Cristo, demos para mim é a mais bonita do ano. Temos Aquela, essa do Aí ele vai sábado lá. de aleluia. Eu lembro que durante a pandemia eu fiquei emocionado, Esse ano foi porque polêmico porque teve os fogos ali. na pandemia, no começo a igreja ficou fechada, né? Ali no começo de 2020 e fechou durante a quaresma. E eu lembro eu pensando E a assim, Páscoa? puxa, será que a gente não vai poder ter missa na Páscoa, né? Bom, pelo menos egoisticamente eu consegui ter, porque eu lembro que o Frei João ligou assim, é Páscoa, né? A gente acha que ainda que a gente esteja celebrando a missa aqui sozinho, seria bom ter música na missa, você pode vir tocar com a gente? Eu falei, porra, se posso, né? Claro, né? Eu vou poder comungar? Sabe que você aqui também tem a tradição de batizar adultos no dia de sábado santo? Quem? Isso é uma tradição que tem há muito tempo, né, na história da igreja, né? Santo Agostinho foi batizado no sábado de aleluia, era o dia de excelência. Pode ser providenciado, né, desde que a pessoa já esteja preparada, né? Os adultos, né, isso é propício para a gente falar aqui, porque a gente está na catequese de adultos, passa por aqui as pessoas que querem receber o crisma, né, a maioria dos nossos catecúmenos querem receber o crisma, mas também quem quer receber o batismo é a primeira comunhão. E passam por aqui gente que já tem todos os sacramentos, mas quer simplesmente estudar o catecismo, né? Aumentar o caminho, o conhecimento da doutrina. O catecismo ensina que o ideal para o adulto é que ele receba tudo junto. Uma vez preparado, ele receba junto batismo, eucaristia e confirmação. Porque uma vez que ele já está preparado para receber os sacramentos, por que privá-lo da graça desses 3 sacramentos? Então, idealmente, se faz tudo no mesmo dia. E aí nem sempre você tem o bispo para dar o crisma. auxiliar, agora tem O bispo pode delegar. Então, Castelã agora. No ano passado, Tem quem o Castelã celebrou agora, o crisma foi o Frei João. Ele falou, é a primeira vez que eu dou crisma. Dá uma procuração para ele. Por conta da pandemia, tudo estava meio esquisito, né? Mas, tradicionalmente, né, é o bispo que dá o sacramento. Então, nem sempre a gente consegue que faça as 3 coisas no mesmo Não, dia. Joel, tá sempre Pode por aí. separar e pode fazer no sábado de aleluia, né? Se a gente pede para o Frei João, ele providencia. Renato, rapidinho. Aqui na nossa família. Dom Joel está sempre aí para lavar. Ela recebeu todos os É mais sacramentos fácil. em 2019. Inclusive, ela foi batizada no sábado de aleluia. Aham. Né? E primeira comunhão também. Legal. E um mês depois, o crisma que o bispo foi lá na paróquia. Eu já sou diferente. Eu recebi todos os sacramentos na igreja Maronita. ortodoxa, Ortodoxa. quando eu era bebê. Que depois eu fui até descobrir, né? Que eu nem sabia que eu Sim, já sim. tinha feito, né? Aham. Eu vi lá na certidão, foi crismada. É, e comungada os sacramentos são na válidos. outra ocasião. Fiquei chocada. Primeira comunhão. E o Pedro falou que é tudo certo, Sim. é isso mesmo. Então, eu vou passar aqui na paróquia por um rito de admissão. Uhum. Você acha, na sua opinião, que eu devo esperar a catequese acabar para eu passar por esse rito ou não tem nada a ver? Eu já posso passar por ele, se o Frei falar que eu já posso. Não, poderia passar, porque aí é diferente, né? Existe uma diferença de sacramento e sacramental. Esse rito seria um sacramental. O sacramento você já tem. Quando a gente fala, por exemplo, no batismo das crianças, é muito importante que se batize as crianças logo, né?
diversos aspectos, né? Não só que se a criança morre na batizada, perdeu o batismo, né? Mas principalmente pelo aspecto positivo, né? Quanto antes você batizar, antes aquela criança está recebendo o Espírito Santo. Antes a Santíssima Trindade está fazendo morada no coração daquela criança, né? Então, é um ato de caridade dos pais com os seus filhos, dar o melhor para os seus filhos. E o que há de melhor do que dar a Santíssima Trindade para os seus filhos, né? Então, a criança se batize logo, né? Para não privar a criança do sacramento. No caso dos adultos, é diferente, porque para o adulto receber o sacramento, o adulto já tem essa coisa chamada razão, que a criança ainda não tem a razão. Então, o adulto, para ter o sacramento, ele precisa entender o que é o sacramento. Senão o sacramento não é válido, né? Ele não pode pedir o batismo. No caso da criança, quem pede o batismo são os pais e padrinhos. Então, precisa haver esse desejo. Tanto que no batismo não sabe o que pedes para a igreja? O batismo, tá dentro do rito, né? A gente tem isso, né? Porque a criança ainda não tem razão. Se ainda não tem razão, ela não tem a vontade. A vontade depende da razão, né? Lembra que a gente falava aquela nossa comparação com os animais não têm vontade, os animais têm instinto, porque eles não têm razão. Então, de certa forma, as crianças são uma brincadeira, mas são meio animaizinhos, assim, né? São mais parecidos aos animais porque ainda não tem o raciocínio plenamente desenvolvido, né? Platão não chama o homem de animal racional, né? A criança ainda não tem a razão. Uma vez que temos a razão, para o sacramento ser válido, a gente precisa ter a compreensão do que ele é. E a tradição da igreja sempre entendeu que ter a compreensão do que são os sacramentos significa passar por isso daqui, passar por catecúmeno, né? E no caso dos adultos, essa urgência em receber os sacramentos e não sacramentais, ela é um pouco posta de lado, porque uma vez que você já está aqui, você é adulto, você está aqui por livre e espontânea vontade, você já tem o batismo de desejo, os que ainda não são batizados, né? Então, caso nesse um pouquinho mais de um ano de catecumenato, você venha a morrer, a tradição sempre entendeu que você já é batizado por desejo. Ainda que você não tenha o batismo sacramental, você tem o batismo de desejo e isso já serve para que você vá para o céu. Porque você já manifestou o desejo de ser batizado e buscou os meios necessários para que esse caminho seja percorrido, né? Então, você já tem essa graça, né? Ainda que ela vá se culminar, vai ter seu apogeu por meio do sacramento. Mas no seu caso não é um sacramento, né? Você já tem o sacramento, você já tem a graça. O sacramental é uma graça a mais, assim, não há uma urgência, né? Poderia receber agora ou depois, tanto faz. Porque eu só vou poder comungar depois disso, né? Você só vai poder comungar depois disso. Eu não sei te responder. Porque assim, eu estou aqui tudo, mas eu não sou assim oficialmente católica, romana, porque eu recebi sacramentos na igreja ortodoxa. Aí eu fiquei afastada, virei protestante, ou seja... Não, sim. Agora eu tô voltando. Eu estou raciocinando aqui, né? Para comungar, você precisa ter plena ciência de que quem está ali é Cristo e se entende que o catecúmeno vai ter plena ciência disso depois que ele tiver estudado esse troço todo aqui. Então, eu diria que sim. Eu fiz esse vídeo também, mas eu falo da igreja evangélica. Oi? Eu fiz esse vídeo também, eu falo da igreja evangélica. Que no caso dela, todos os sacramentos dela são válidos. No caso do sacramento em muitas igrejas evangélicas, o batismo é válido, né? Dependendo da igreja evangélica. O batismo é válido. E o batismo é marca, você só recebe uma vez. Professa um só batismo. Então, batizou e não batiza de novo, né? Aquele batismo é válido. Aí tem esse rito, né? Mas no caso da igreja evangélica, nem tem sacramento, né? Então não tem Eucaristia, nem crisma. No caso, a gente conversou com o Pedro, por exemplo, porque ele tem batismo, tem a minha comunhão, mas ele tem o batismo da igreja protestante. E aí a gente estava preocupado que talvez o nosso casamento fosse antes da primeira comunhão, de terminar o curso. E aí o Pedro falou, nesse caso poderia se abrir uma exceção com a avaliação do catequista, né? Acho que você e ele. Mas aí é uma questão de que seria uma exceção. Sim. Uma outra Cada caso vai ser avaliado individualmente. O Frei João também. realmente é esperado. Sim. Só para o exemplo nosso aqui, exemplo católico era protestante. Batizada na igreja exceção. A gente vai fazer a primeira comunhão no casamento dia 19 de maio. Não, Então, acho que para
vocês, se o batismo dele for válido, porque o dela é válido, eu acho que vai estar na mesma situação. O dela é válido. O feijão que está no exame. O nosso foi feijão que No meu casamento, quando eu pedi a minha mulher em casamento, ela falou, só caso se você for crismado. Eu entrei aqui na catequese de adultos também, mas não... Hã? Eu casei dia 2 de maio e crismei dia 3, foi um dia atrasado. Foi tudo no mesmo final de semana. Casei no sábado e crismei no domingo. Vamos lá, pra gente encerrar. Só para deixar aqui, na verdade, não acredito que precise não. Isso que eu não tava, eu tinha que arrumar as coisas. A gente estava falando então da questão de santificar o dia, né? Das suas atividades sociais, das suas atividades culturais. Tudo que a gente faz deve e pode ser santificado, né? Isso vale não só para o domingo, né? Para todos os dias, mas especialmente para o domingo, né? Então, escolher atividades que sejam edificantes, né? Ainda que uma atividade aparentemente não edificante também possa ser santificada, ser oferecida a Deus, né? A gente já acabou de falar aqui por quê. Ele fala essa questão da alegria, o que me remete a uma questão, né, polêmica. Estamos no tempo do Advento. O tempo do Advento, assim como a Quaresma, é um tempo que a igreja se propõe que a gente faça mais práticas de penitência, práticas de mortificação, né? Até tem uma musiquinha, nem sempre canta, na hora de acender a velha, né? Meus irmãos, penitência e oração. Há uma controvérsia aí se domingo é um dia que a gente possa fazer penitência, né? Então, essa não vai ter uma resposta de gabarito. Isso é um né? dia de ressurreição. Porque tem gente que vai argumentar que não, né? Quando o noivo está presente, você não deve jejuar, né? Fazendo chamada aquela passagem que Cristo é criticado e seus discípulos porque não estão jejuando, né? E ele fala, mas o noivo está presente com eles, né? Quem jejua num dia de festa, quando o noivo está presente? Haverá dias em que o noivo não estará mais presente, então jejuarão. Então, se domingo é o dia que a gente está mais ligado ao Senhor, né? Alguns teólogos vão entender que não, que domingo seria um dia que você poderia abrir mão das suas penitências, das suas mortificações. Mas veja bem, o mandamento implícito aqui é alegrar-se no domingo. Então, como não só eu, algumas pessoas enxergam isso. O que você não pode é se entristecer, né? Se você abre mão de botar açúcar no seu café, vamos supor que essa é a sua prática de penitência, e quando você faz isso, você se alegra por estar fazendo algo por Deus, está valendo. Alegrar-se no Senhor, estar alegre, né? No domingo você não deve estar triste, né? De novo, eu acho que isso deve valer para todos os dias da semana, né? Cristão triste, triste cristão, né? Se a gente tem em mente que Deus veio ao mundo, nos salvou, né? Que a gente tem essa promessa da vida eterna, vivendo uma alegria no céu inigualável com qualquer alegria que a gente possa viver na terra, e que já aqui na terra a gente bebe um pouco dessa alegria quando a gente vê as coisas sobre o prisma da eternidade, a gente não tem motivo para se entristecer, né? Então, nunca se entristecer, né? É claro, né? Vai ter momentos ali que você vai ter uma perda na sua família, né? Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é aquela sensação de desamparo, que algumas pessoas às vezes têm essa tentação, né? Às vezes no casamento, cara, não dá, esse cara é um ingrato, eu posso aqui me esmerar, que ele vai continuar sendo sempre um egoísta, nunca vai... Esse é o tipo de tristeza que nós cristãos não devemos ter, né? Não, olha, no meu trabalho não dá, eu tento fazer o melhor, mas o sistema já é ali muito pesado, né? Que essa é a tristeza do paralítico, né? A gente acabou de falar daquela passagem lá da piscina de Betesda, ou Betesda, dependendo da tradução, ou piscina probática, que alguns chamam, né? Que aquele sujeito estava ali há 38 anos, né? É um doente... Cristo tinha quantos anos quando passou por ele? Ele morreu com 33, vai ter 31, 32, ou seja, esse cara era um doente do Antigo Testamento, esse aleijado que estava ali, 38 anos. E aí, o que ele falava assim, né? Queres curar-se? Eu quero, Senhor, mas,
Toda vez que o anjo... Eu sou aqui paralítico, não tem ninguém que me leve na piscina. Toda vez que o anjo vem, bate as asas, alguém vem na minha frente, entra. Um monte de egoísta, ninguém liga que eu estou aqui há 38 anos. Né? E quantas vezes a gente não se comporta assim também? Né? A gente inventa um monte de desculpa, né, para as nossas preguiças. Né? Repara, quando Cristo pergunta isso para esse paralítico, Cristo está ali do lado dele. Ele, em vez de ficar inventando desculpa, ele fala, pô, eu quero, você me bota na água? Mas não, em vez dele falar isso, ele fala, não dá, pô, eu tô aqui, 38 anos, fica ali choramingando, né? Esse tipo de tristeza que a gente não pode ter, né? A gente é cristão, né? No mundo há de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, né? Por maiores que sejam as nossas dificuldades, e elas estão aí e estarão aí, né? A vida cristã não é uma vida docinho, né? É uma vida de carregar a cruz, mas a gente tem Cristo que ajuda a carregar a cruz, né? Que torna o nosso fardo leve, né? Então a gente não deve ter esse tipo de tristeza, né? De ficar reclamando de tudo, ficar botando desculpa para não correr atrás da santidade, para não correr atrás do aperfeiçoamento em virtudes, né? Não correr atrás do apostolado, colocar dificuldade em tudo. É esse tipo de tristeza que a gente não pode ter, né? Então alegrar-se, né? Não só no domingo, né? Se você fazendo a sua penitência se alegra, está tudo certo, né? Pode fazer a sua penitência, né? Não pode é isso, é aquela questão que ele fala também, né? Quando jejuardes, né? Perfuma teu corpo para que ninguém repare que você está jejuando, né? Isso você não pode, fazer cara feia, né? A prática das obras de misericórdia, o descanso conveniente do espírito e do corpo, as necessidades familiares ou grande utilidade social são motivos legítimos da dispensa do preceito, né? Então, o médico que dê plantão pode dar plantão, né? Mas, então, logo, tenta trocar esse plantão para outro dia, assim, né? Os cristãos que dispõem de lazer devem lembrar-se dos seus irmãos que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, é aquilo que falou, né? Convém, então, que aquele negócio, né? Eu sempre falo isso e eu vejo isso todo domingo, praticamente, né? Você vai levar as crianças para brincar no parquinho, é muito comum você ver outras crianças com as babás no parquinho, né? E não raro você vê o pai andando com o cachorro, né? Eu já falei isso várias vezes, e domingo passado a gente viu isso de novo lá, né? Lá onde a gente mora. Seria bom você dispensar a babá no domingo, né? Não só para dar o descanso para a babá, né? É claro, você está passando por um momento de maior dificuldade, tá? Você precisa, né? Você tem uma mãe idosa, você precisa que a sua mãe tenha um cuidador de idoso, não é isso, é claro que você vai ter. Mas, no caso das babás, é bom que seja você mesmo que tome conta do seu filho no final de semana, né? Até para estreitar a sua relação com ele, né? Se você tem tempo para andar com o cachorro, né? Você teria tempo também para levar o seu filho para passear, para brincar no parquinho. Então, se você dispõe de lazer, lembrar dos irmãos que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã às boas obras, aos humildes serviços de quem carecem os doentes, os enfermos e os idosos, né? Então tá aí, né? É um bom dia para fazer um ato de misericórdia corporal, visitar os doentes, por exemplo, né? Então, se você tem um parente, né, ou mesmo um amigo que está hospitalizado, né, um bom dia para você ir visitá-lo, né, no domingo, oferecer essa obra de misericórdia corporal, né, visitar os doentes. Os cristãos santificarão ainda o domingo, dispensando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente podem dispensar nos outros dias da semana, né? Então, ser mais solícito para com seus familiares no domingo. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura e de meditação, que favorecem o crescimento da vida interior cristã. Santificar os domingos e dias de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor sem necessidade a outrem o que impediria de guardar o dia do Senhor. Quando os costumes, esportes, restaurantes e as necessidades sociais exigem algum trabalho dominical, cada um assuma a responsabilidade de encontrar um tempo suficiente de lazer. Os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar os excessos e as violências causadas às vezes pelas diversões de massa.
Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm a obrigação análoga com respeito aos seus empregados, né? Então, às vezes, lá você tem lá o cuidador da sua mãe, você tem a sua mãe idosa, doente, você tem lá um cuidador, sei lá que horas que trocou o plantão do cuidador, troca às 7. Tem a delicadeza de perguntar, se for católica, né? Você conseguiu ir na missa hoje? Então, vai ali 1 horinha na missa, eu fico aqui com a minha mãe um pouco para te dispensar 1 horinha para você ir na missa ali, né? Dentro do respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos precisam envidar esforços no sentido de que todos os domingos e dias de festas da igreja sejam feriados legais, né? O Pedro sempre fala isso, né? Que deveria haver um movimento para que se decretasse feriado aí no dia 8 de dezembro. Mas o Brasil já tem feriado demais. Pô, tira aí o Tiradentes, então. Tira, sei lá, a proclamação da República, que seja, né? A todos tem de dar um exemplo público de oração, de respeito e de alegria em defender suas tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Se a legislação do país ou outras razões obriguem a trabalhar no domingo, que apesar disso este dia seja vivido como o dia da nossa libertação, né? Então, viver esse dia de alegria, né? Se somos chamados a ser alegres sempre, no domingo ainda mais, né? Não comecem um domingo sem dar um sorriso, um beijo na esposa do lado, né? Não começar o domingo de mal, não começar o domingo com a perna esquerda. Que nos faz participar dessa reunião de festa, desta Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Ok, acho que a gente terminou aí 13 minutos antes, mas por uma questão de aproximação, a gente pode aí já rezar o Ângelus por aproximação com o meio-dia. Vamos lá? O anjo do Senhor anunciou a Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que nós que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.